Paz do Senhor, igreja. Deus abençoe. Minha gratidão pelas orações, cuidado por minha vida. Sei que vocês têm orado. O projeto da igreja está andando. Nós estamos caminhando. A luta, ela é até chegar aos céus. Os desafios é até chegar à eternidade. Deus tem nos dado sempre uma palavra, sempre um alimento, amém, irmãos? É alimento, a palavra de Deus é alimento para as nossas almas. E nós precisamos desse alimento em todo o tempo. Eu quero hoje meditar com vocês em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Nos dá uma situação muito comum com Jesus. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o teto onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que razoavam em seu coração, e dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhes disse: Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Esse texto é riquíssimo. Nos prova o quanto nosso Deus pode chegar ao sofrimento humano, pode mudar a circunstância na alma humana, como Deus pode adentrar o porão da vida e mudar, transformar. Quem quer que tenha se aproximado de Jesus, do seu reino, da sua palavra, todos foram transformados. Todos que se aproximaram de Jesus tiveram suas vidas mudadas. E isso acontece. Jesus, ele viveu na sua infância em Nazaré. Depois, quando começou a sua missão terrena, ele foi para Cafarnaum. Era o lugar do seu quartel-general, onde ele tinha todas as atividades messiânicas, todos os trabalhos, sejam esses dirigidos às terras diferentes ou terra local, Jesus sempre voltava para Cafarnaum, porque ali se tornou a base da sua missão evangelizadora, missão da pregação do Evangelho. Então, a evangelização, através de Jesus, começa ali em Cafarnaum. E é em Cafarnaum que Jesus vai à casa do seu anfitrião, Pedro. Pedro morava em Cafarnaum e à beira-mar. Ele tinha sempre
Jesus em sua casa. E a palavra do Senhor nos diz, nos relata algo tremendo, não diferente de muitos acontecimentos, mas a narrativa nos relata ao ponto assim, tão dinâmico, tão impactante, que quando Jesus estava na casa de Pedro, a Bíblia diz que a vizinhança tiveram conhecimento que Jesus estava lá. E aí se afluíram. O texto nos revela que as ruas ficaram vazias, os comércios se fecharam, as casas começaram a ser trancadas e as pessoas concorrerem para a casa de Pedro. O texto é muito claro quando diz que não havia mais lugar. Tanto era a multidão na porta de entrada da casa onde Jesus estava, que não tinha como se aproximar. E a palavra do Senhor nos revela que, então, sabendo da presença de Jesus naquele lugar, os amigos de um paralítico souberam que aquele momento seria o momento exato, que algo poderia acontecer na vida daquele homem que estava completamente manietado, completamente convertido àquela condição tão tétrica, tão difícil, tão horrível, porque era um sinal que ele já estava terminando a sua vida, já estava marcando o seu futuro. Seus amigos têm piedade e fé. Então, pegam aquele homem, colocam numa cama e vão em direção àquele lugar. Aquele amigo deitado na cama, sem possibilidade nenhuma de andar. Seus dias estavam marcados como dias ruins. Não tinha mais esperança. Aquele momento é a sua única oportunidade. Era a única forma de transformação. Era aquele momento ou jamais ele teria uma outra oportunidade. E aí o texto bíblico nos revela que ele chega aonde Jesus estava. Mas a Bíblia nos narra que não tinha como chegar até Jesus. Não tinha como se aproximar de Jesus. A passagem estava interrompida. O caminho estava impedido. Como se aproximar de Jesus com as barreiras, os obstáculos, as dificuldades. E eu quero dizer para os irmãos que a vida não vai mudar, que as coisas não vão mudar. Quem quer que queira se aproximar de Jesus terá sempre dificuldades, terá sempre problemas, impedimentos. Nunca mudou, nunca vai ser diferente. Sempre o inimigo vai se entremear, sempre haverá casos, acontecimentos, acidentes para nos impedir de andarmos com Jesus, de estarmos na presença de Jesus, às vezes por palavras, às vezes por insinuações, às vezes até o próprio pecado que tenta nos impedir, o próprio diabo, a doença, os vícios, os acontecimentos são diversos para nos impedir de estar perto de Jesus. Aquele homem estava precisando estar na presença do Senhor, mas os obstáculos eram reais. Nada mudou nesses dias, irmãos. Nada é diferente. Quando vamos olhar a trajetória de quem quer que seja o seguidor, o discípulo, para se aproximar de Jesus, vai ter que pagar um preço. Haverá de atravessar circunstâncias que permitirá que você não
sinta simplesmente prazer em andar com Jesus, mas vai ser um esforço, uma força desdobrada. Andar com Jesus requer fé, ousadia, requer posicionamento. Andar com Jesus, muitas vezes, nós vamos ter que passar por cima do nosso eu, da nossa vontade. E isso ultrapassa qualquer linha circunstancial. Se a gente observar a situação desse homem, ele nunca se aproximaria de Jesus por causa das dificuldades, da imposição. Às vezes eu escuto irmãos dizendo que ainda não podem permanecer firmes na presença de Deus por causa de algum motivo, alguma razão que não é justificável. As pessoas tentam, de alguma forma, valorizar os acontecimentos para que haja uma satisfação intrapsíquica, uma ação de satisfação do ego, para dizer, olha, eu não pude, eu não estou fazendo, eu não posso caminhar devido a isso ou aquilo. Normalmente, nós fazemos essa ação para nos proteger, talvez para dizer, olha, eu não sou tão culpado assim, eu não estou tão ruim que não seja capaz de reconhecer a dificuldade que é. Mas nós encontramos aqui que essas razões não se justificam diante desse quadro, quando muitas vezes nós sabemos que para andar com Jesus, para estar na presença do Senhor, não vai ser fácil. Não vai ser coisa qualquer. Deveremos ter muito mais força. Deveremos agir muito mais pela fé do que pela razão. A nossa fé vai ultrapassar a razão, amém? A nossa fé vai ultrapassar a nossa humanização, amém? Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus! Eu quero dizer que o mundo está passando por isso. Muitos estão agora se alimentando ou justificando seus pecados, suas ações contra Deus, a falta de santificação, de purificação, por motivos particulares, por determinações pessoais, e não por experimentar a presença de Deus. Quando experimentamos a presença de Deus, a nossa dor, aquilo que nos atinge, aquilo que tenta operar em nós uma ação de letargia, é desfeito na autoridade do nome de Jesus. Porque a nossa mente não está agindo mais com a nossa razão. Nós vivemos pela fé. Há uma sintonia, uma sincronicidade. É muito mais do que eu pensar junto com o irmão e termos o mesmo pensamento. É eu pensar como Deus pensa e agir como Deus quer. E aí ultrapassamos o limite dessa relação humana e passamos para uma relação com Deus. Por isso que a coisa surpreende. O fato que mais chama atenção nesse texto é justamente como Jesus é surpreendido por causa da fé, por causa do limite que não foi o motivo nem a razão para aquele homem ficar simplesmente na mesma situação que estava. É importante. Hoje a ciência está justificando cientificamente o poder da fé através das ações química, bioquímica, eletroquímica no cérebro que parte para o corpo humano. Quem estuda neurociência sabe do que eu estou falando. Hoje
é comprovado que o homem que tem fé, que age com fé, a sua linha sensorial ultrapassa simplesmente o pensamento natural. Nós começamos a ter um pensamento sobrenatural. E nós encontramos muitas vezes testemunhos de pessoas que estavam no estado terminal e de repente foram curadas, foram transformadas. O que aconteceu? A fé. Algo operou. Existe um poder que hoje, na sintonia, quando alcançamos essa sincronicidade, nós alcançamos o poder sobrenatural. Eu estou falando de coisas espirituais, irmãos. Eu estou falando de coisas que são sobrenaturais. O que acontece com esse homem é que o Evangelho de Jesus tem o poder de transformar, amém? Não importa o estado, não importa a situação, não importa o passado, não importa o que a pessoa cometeu, não importa as máscaras da velha natureza humana, não importa o sofrimento, quando a pessoa sintoniza a sua fé em Deus, as barreiras são quebradas, são desfeitas. O Espírito de Deus transforma, opera milagres, entra na casa do mais pobre, do mais rico, entra na situação daquele que estava perdido e transforma, modifica a operação de Deus na vida humana. A operação de Deus nas mentes, nos corações. O que acontece aqui é justamente isso. E para seguir Jesus, nós precisamos ter uma fé poderosa. Nós sabemos que o pecado é como uma paralisia da vida do ser humano. O pecado é o estado mal da alma, é errar o alvo, é não fazer a vontade de Deus. O pecado é uma transgressão de uma lei conhecida. O pecado está agindo. Nós não estamos no poder do pecado, mas fomos atingidos pelo pecado. Nós vivemos debaixo da graça, mas ainda há uma operação na nossa natureza que ainda não está no estado de glorificação. Entenda isso. Nós não estamos no estado de glorificação. Esse estado de glorificação se dará quando estivermos na eternidade, quando teremos um corpo ressurreto, um corpo igual ao de Cristo. Mas enquanto estamos aqui, por isso até estudamos na lição sobre santificação contínua. Precisamos estar continuamente nos santificando, dia após dia, levando diante de Deus todo pensamento contrário, para que haja em nós poder, graça, virtude, daquele que já nos deu a sua bondade, essa capacidade de superar. Eu quero dizer, irmãos, que o pecado é como se fosse uma paralisia na vida espiritual. Presta atenção nisso que eu vou te falar. As pessoas sabem até que Jesus cura, salva, liberta, sabem até que Ele morreu por ela, as pessoas sabem que Ele morreu por elas, mas mesmo assim, não tem poder, não tem atitude, não tem ação para poder buscar essa vitória. É interessante isso, como o pecado pode deixar a pessoa tão paralisada, tão neutralizada, tão inoperante, não tem força para seguir. E é assim que o pecado faz. As pessoas não conseguem, se tornam paralíticas espiritualmente para chegar até Jesus. As pessoas têm dificuldades.
As pessoas precisam de ajuda. As pessoas estão precisando que alguém as carregue. Elas precisam de alguém para serem conduzidas à presença de Jesus. É o papel da igreja. É o papel de cada pastor, de cada líder, de cada membro crente, apresentar vidas a Jesus, levar, é com esforço, é com trabalho. Esses 4 que estavam trabalhando para levar esse homem à presença de Jesus tiveram dificuldades. 4 homens que não desistiram. 4 homens que não foram impedidos por causa das lutas. Eu quero pensar com você o quanto é difícil levar pessoas até Jesus. Talvez você tenha colocado no seu coração, eu não vou tentar mais, eu não vou procurar convidar mais, não vou ajudar mais. Porque se a gente for ver na linha humana, nós então começamos a justificar as razões humanamente para razoavelmente conseguirmos uma satisfação. Nesse caso aqui, a gente vê 4 homens trabalhando para levar esse paralítico até a presença de Jesus. E eles não pararam. Eles não pararam. A Bíblia diz que eles escalaram o telhado. Eles viram que não tinha como entrar pela porta da frente. Mas a visão deles era levar aquele paralítico aonde Jesus estava. Ali estava o milagre. E eles subiram no telhado e desceram com a cama daquele paralítico no meio da sala onde Jesus estava. Onde Jesus estava foi onde parou aquele paralítico. E o texto diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, Jesus se admirou. Se admirou porque viu o que a fé deles fizeram, realizaram. É a fé que opera. O versículo 5 diz, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoado estão os teus pecados. Quando isso acontece, Jesus então quebra uma barreira muito grande da dúvida nos corações. Porque sempre as pessoas não vão acreditar. Eu quero dizer, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a obra mais preciosa para quebrar, anular, desfazer pecado, maldição, tranqueira, vícios, todas as operações do mal. O Evangelho de Jesus Cristo continua sendo o mesmo, operando maravilhas, fazendo milagres, curando enfermos, realizando obras. O Evangelho é puro, ele é tremendo, ele é dos céus. Aqueles homens duvidaram em seus corações, porque já era uma turma contra o reino que Jesus estava levantando, os escribas. E eles estavam razoando, como que estivessem reclamando em seus corações. O verso de número 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E o texto vai mais adiante, dizendo que, versículo 6, estavam ali assentados alguns dos escribas, que razoavam em seu coração, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E a gente vê que a dúvida do coração daqueles homens estava justamente ainda na velha aliança.
enquanto Cristo trazia esperança agora de uma nova aliança, de um novo poder, de uma nova operação para trazer o reino de Deus, aonde havia estabilizado o reino das trevas. Porque se a gente for ver os evangelhos, ainda tem um segmento do judaísmo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque o evangelho começa a ser o evangelho do Cristo ressuscitado em Atos dos Apóstolos. Então ainda tinha muitos elementos judaizantes, ainda tinha muita coisa que trazia a velha aliança, mas o poder de Deus já estava operando, já estava realizando, para que eles pudessem entender que a nova aliança tinha agora selado o seu poder pela fé e não pelas obras. E quando isso começa a acontecer, irmãos, então Jesus, ele muda não só a operação naquele momento. Jesus não muda só a ação da sua ação de poder. A sua ação de poder era uma, mas passou para outra. Perdoando os pecados, Jesus falou, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de realizar essas obras. Jesus, então, fez algo tremendo. O versículo 9, qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero dizer, irmãos, para todos aqui, que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, amém? Diga comigo, o Evangelho é o poder de Deus na minha vida, na minha família, no meu presente, no meu futuro. Você pode aplaudir ao Senhor? É o Evangelho de Jesus. As boas novas do Cristo ressuscitado, vencedor, aquele que trouxe para nós a esperança. Eu quero dizer que Deus sempre vai usar alguém para abrir o telhado para as nossas almas. Esses homens fizeram um esforço tremendo para deixar aquele paralítico até a presença de Jesus. Eles abriram o telhado. O telhado comumente era feito naquela época de palha e barro, mas era bem assentado. E as casas tinham uma escada do lado que dava acesso ao telhado. E aqueles homens, com muita dificuldade, uma escada que era estreita, mas foi o suficiente para que cada degrau eles pudessem subir pela fé. Às vezes, nós não acreditamos, porque deixamos agir com o coração. Deixamos agir através de uma racionalização. Porque nós queremos racionalizar os passos da igreja, o ministério que Deus te deu, o ministério que Deus está fazendo. Meu irmão, trabalhe pela fé. Talvez o que você esteja vendo seja o maior obstáculo da tua vida, da tua família. E eu digo, é verdade. Enquanto você estiver olhando com seus olhos carnais, nus, quando você estiver olhando simplesmente com um olhar humano, você vai ficar na dificuldade. Mas quando você entende o poder da fé, o poder da oração, eu quero contar algo tremendo. Aconteceu nessa igreja. Há muito tempo atrás.
a década de 90. Nós estávamos com o pastor dessa casa espiritual. E o Evangelho chegou a um lugar tão inóspito, tão diferente do que nós estamos acostumados. O Evangelho chegou a uma pessoa que, pelo julgamento religioso, nós não estaríamos próximos, nós não procuraríamos. O Evangelho chegou até a vida da irmã Zilda, aos 71 anos dentro da bruxaria, servindo a Satanás. As coisas tão terríveis que ela fazia, eu tive acesso porque eu a evangelizei. Ela foi batizada nesse batistério. Irmã Zilda, uma experiência tremenda dentro do serviço satânico. Coisas horríveis que me eximo aqui de contar. Mas eram coisas assim, tão nojentas. Mas o Evangelho chegou até aquela vida. O Evangelho chegou. E ela veio com seus próprios pés para essa casa espiritual. Você pode aplaudir ao Senhor? Alguém a trouxe. Alguém a trouxe. Incrível, irmãos. Ela era analfabeta. E eu falei, como eu vou fazer para evangelizar a irmã Zilda? E Deus me deu naquela época uma direção. Peguei as fitas cassete e comecei a gravar os versículos da Bíblia. Pra vocês terem ideia, aonde ela atendia, no lugar onde ela servia Satanás, ficavam as ruas lotadas de carros. E o Espírito Santo falou com ela, você vai continuar atendendo, mas agora com a minha palavra. Vai falar agora do meu poder. Aonde o Evangelho chega, a mudança, a transformação. 71 anos dentro do serviço de Satanás. E quero dizer para vocês que aonde ela servia o inimigo, aonde ela fazia esses trabalhos, hoje é uma igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Está lá o pastor João, nesse lugar, nessa casa, se tornou a casa de oração. Na hora certa, no momento certo, o Espírito Santo tocará no coração. A obra é dele. Nada pode impedir. Eu quero dizer para você, talvez você esteja caminhando, mas alguma coisa está tentando parar a sua fé, imobilizar o seu chamado, a sua decisão, o seu compromisso com Deus. Alguma coisa está tentando te paralisar. Eu digo que isso faz parte do processo. Quando queremos subir a escada para destelhar, para que alguém possa se encontrar na vontade de Deus, sempre vai nos custar alguma coisa. Sempre teremos que fazer um sacrifício. Não é um sacrifício de salvação, mas é um sacrifício de cooperação, de obra. Aqueles homens destelharam aquela casa para que aquele homem pudesse chegar, aquele homem pudesse estar na presença de Jesus. E o milagre só aconteceu porque eles conseguiram. Glória a Deus! Eles não pararam, não desistiram. É muito mais, irmãos, do que agirmos com a nossa razão.
Eu gosto muito, muito de entender essa questão de autoridade e submissão. Porque quando a gente libera uma palavra, libera uma unção, meu irmão, vai debaixo dessa palavra. Vai debaixo dessa unção. Deus vai operar. Pode ser que não aconteça na hora, nem no dia seguinte, mas a palavra foi liberada. Foi liberada. O que está acontecendo hoje, nesse tempo, é que alguém precisa ter o telhado da sua alma aberto para que possa se aproximar mais de Deus, possa ter a sua alma sensível, tocada. Quantas coisas já pararam, quantas coisas se tornaram inertes por causa da sua decisão racional. Você orou tanto a Deus, falou tanto, mas na hora de agir, a sua atitude mental e comportamental foi fora da sua fé. Foi longe do que você realmente havia pensado. Eu quero dizer que Deus sempre vai usar alguém para abrir o telhado, para você chegar até Jesus. E muitas vezes vai ser no sacrifício mesmo. Muitas vezes vai ter que sangrar, vai ter que se esforçar. Às vezes, irmãos, nós colocamos o nosso ministério a um paralelismo de situação tranquila, situação que não nos causa dificuldade, mas ao contrário, Deus quer agir através do esforço. E é através do esforço que muita coisa vai acontecer. Na hora certa, no momento certo, o Espírito Santo tocará o coração, tocará na carne, tocará nos ossos, nos nervos, tocará na causa, tocará naquela dificuldade. E é nesse esforço que o Espírito Santo, ele trabalha. A palavra do Senhor nos relata que Jesus ficou, então, encantado no sentido mais espiritual de dizer a palavra, com a atitude daqueles homens. Jesus, então, ficou impressionado com a tamanha fé. A Bíblia diz que eles vieram sendo conduzidos por aqueles 4 homens. E Jesus viu a fé desses homens. E Jesus ficou impressionado. Grande é a fé. Que fé maravilhosa que eles estavam ali operando. Não era a fé do paralítico, era a fé dos 4. Era a fé daqueles que estavam entendendo. Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que ajudar a pessoa na fé. Muitos procuraram Jesus e disseram: Senhor, me ajude na minha fé. Eu quero dizer que esse é o momento de Deus agir. As necessidades que aquele paralítico tinha, as necessidades que atormentava aquele paralítico, não era tudo. Precisava de pessoas com fé do seu lado. Quando Jesus reconheceu a fé, Jesus agiu. O texto diz que Jesus, então, fez um milagre. Irmãos, eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre das orações de vocês. Eu sou um milagre porque o Espírito Santo me trouxe a vida. Muitos não acreditariam que eu iria voltar. Muitos até pensaram que eu ia ficar lá no hospital. Mas Ele me trouxe para essa casa. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele me tirou. Aleluia! Eu creio na oração, eu creio na intercessão, nos atos, nas ações. Como eu poderia fazer tudo isso acontecer se praticamente eu estava fora de mim? A igreja estava orando.
Não se esqueçam, quando Pedro estava preso e a igreja estava orando, e o anjo entrou na cela carcerária e abriu as portas, e Pedro saiu, quando viu, estava então fora daquela prisão. E ele entra em confusão, achando que aquilo foi um sonho, ou se aquilo era realmente real. Mas a oração e a fé faz o milagre. Nós não podemos perder a fé. Não podemos perder a fé. E junto com a fé, precisamos ter uma ação. A cada dia. A cada dia. Não é uma atitude simplesmente do passado. Nós não vivemos de situações de olhar para trás e ficarmos nos gloriando no passado. Saudosismo. Tem nada a ver. É todo dia, toda hora. A oração, ela vale muito em seus efeitos. Ela opera. E Jesus ficou impressionado como aqueles homens tinham fé. E vendo a fé, versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Vendo-lhes a fé. Glória a Deus! Deus não age, guarde isso, pelo tamanho da igreja, pela arquitetura da igreja. Deus não age se a igreja é rica, se a igreja tem muitas salas. Deus age aonde Jesus está. Aonde Jesus está, Deus opera. Deus nunca vai operar se Jesus não estiver. Mas aonde Jesus estiver, a fé faz milagres. Opera maravilhas. Jesus tem que estar. Jesus tem que estar presente. Por isso, irmãos, nós identificamos aqui nitidamente que chamou a atenção de Jesus. E Jesus, vendo-lhes a fé. Sabe como Deus quer operar hoje? Através da sua fé. Através da disponibilização do seu agir. Ele opera através da nossa consciência, da nossa atitude. Olha, meu irmão, eu quero liberar uma palavra aqui para a tua vida. Pare de falar mal dos outros. Libera uma palavra para a sua vida. Pare de falar de governo, de liderança, de igreja. Pare de falar mal da obra de Deus. Pare de falar mal da Bíblia. Pare de falar mal de Deus. Comece a agir com fé. Comece a agir com fé. O Espírito Santo é que faz a obra. Algumas vezes, as coisas não são controladas por nós. Não são. Mas nada sai do governo de Deus. Repito, algumas coisas não são controladas por nós. Você vai ter que viver pela fé. A Bíblia fala lá em Romanos 8, 28, para mim é um dos textos clássicos, que Paulo fala sobre a justificação, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou por seu propósito. Eu quero dizer que existem coisas que eu não vou conseguir controlar. Eu não vou conseguir dominar.
Mas eu sei que está no controle de Deus. A única coisa que Deus não pode operar, não pode fazer nada, é quando a pessoa quer alguma coisa e permanece agindo com conhecimento no pecado. É chamado do crente carnal. Paulo classifica, né? O crente natural, o crente espiritual e o crente carnal. Paulo fala isso lá em Coríntios, capítulo 1 até o capítulo 2. E ele fala, porque o crente carnal, permita-me a colocação, é um crente safado, sem vergonha, pilantra. Ele é. Porque ele sabe, ele conhece, mas ele vive completamente contrário à realidade do mundo que ele conhece. E não pode se esperar coisa boa do crente carnal, porque vem mentira, vem engodo, vem contradição, vem tudo quanto é coisa errada do crente carnal. Por isso que Paulo fala, né? Olha, eu queria dar a vocês um alimento sólido, mas vocês são criança na fé, então tenho dado leitinho materno. Mas eu gostaria tanto que vocês comessem, se alimentassem do alimento sólido. Sabe aquele crente que continua na mesma condição de sempre, na mesma ação de sempre e não muda? Sabe por quê? Porque se acostumou com leitinho, enquanto tem que se tornar um homem espiritual. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. E Paulo fala, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contente, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Aí, irmãos, o texto todo faz a distinção entre crente espiritual e crente carnal e crente natural. Mas eu quero que você seja espiritual. Eu quero que você alcance. Muitas coisas você não está fazendo porque são os amigos lá do mundo que estão te prendendo. Eu vou falar mesmo. São os amigos que não são seus amigos. Permite-me essa colocação. Porque, meu amigo, se seu amigo diz ser seu amigo e te leva para distante de Jesus, ele não é seu amigo, ele é seu inimigo. Ele é seu inimigo, porque o seu amigo, espiritualmente, sempre vai te levar para a presença de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Sempre, sempre, sempre. Pode ser em toda situação. Tem uma palavra, tem um louvor, tem uma inspiração, tem iluminação, tem uma oração. Sempre vai te levar para a presença de Jesus. Não tem momento que o amigo espiritual não te conduza para Jesus. Agora, se o teu amigo, que se diz teu amigo, te faz pecar, te distancia de Jesus, entremeia algum outro motivo para dizer, não precisa estar na igreja, não precisa estudar, rapaz, é tudo coisa de crente maluco, pastor está interessado no seu dinheiro, pastor está interessado em outras coisas, é assim que eles falam, porque essa é a mente do crente carnal, aquele que é distante de Deus. Eu quero dizer que quando você pode usar a sua fé para destelhar o telhado de alguns, para poder estar na presença de Jesus, não tem preço. Não tem preço. Eu quero que você saiba, o inimigo está revoltado com o seu chamado, com o seu ministério, ele está revoltado por aquilo que você é e que ainda há de ser. Porque a Bíblia diz que depois que aquele homem foi curado, todos ficaram admirados. Tenho certeza que aquele homem
foi um instrumento nas mãos de Deus, como também você pode se tornar e tornar muitos uma bênção nas mãos do Senhor. Eu creio, irmãos, no poder da fé, no operar de Deus. Eu quero nessa hora pedir a você que fique de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Que não seja mais um domingo. Para que eu vou para o altar? Não é. Obrigado, Senhor, que eu tenho mais um domingo para ir ao altar. Obrigado, Senhor, que eu tenho essa chance. Hoje eu orava a Deus e falava, Senhor, muito obrigado. Porque eu não estou olhando o que eu estou passando com os meus olhos carnais. Eu estou olhando o que eu estou passando com os meus olhos espirituais. Nada vai tentar fazer com que eu volte atrás. Eu estou decidido. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Às vezes uma palavra liberada, às vezes uma palavra curta, um abraço. Talvez, irmão, vai na fé, prossiga. Talvez, irmão, vem aqui no altar para receber uma unção. Irmão, vem aqui para o altar colocar a vida de um parente. Irmãos, são palavras liberadas. São pessoas que estão te levando e destelhando o telhado para você estar mais na presença de Jesus. O que está acontecendo hoje é uma chance maravilhosa. Uma oportunidade maravilhosa. Lembra-se que aonde Jesus está, o milagre existe. Não é o pastor que faz, não é a pessoa que ora, mas é Jesus que opera. Eu sei que não é fácil, mas você tem causas, motivos para vir aqui no altar, como eu já estou. Nós somos dependentes de Deus. Talvez alguém pode ser trazido por esse altar, porque você vai estar cobrindo essa pessoa. Ela não pode vir com seus próprios pés, não pode chegar com as suas próprias forças, mas você pode vir. Pode sair do seu lugar, pode vir aqui, nós estaremos em oração. Coloque sua família, coloque seu casamento, coloque o seu ministério, coloque o seu chamado. Eu sei que não é fácil não, irmãos, mas aqui nesse altar há uma unção. Aleluia! Muito feliz de ver aqui nosso irmão Henrique, homem de Deus, chamado para esse ministério. Eu louvo a Deus por sua vida, Henrique. Louvo a Deus por sua vida. Aleluia! Ó Senhor, muito obrigado. Estamos aqui diante de Ti nessa hora, pedindo ao Espírito Santo. Eu quero pedir à pastora Daílze que faça essa oração, enquanto os pastores estão ungindo esses irmãos, estão colocando a unção, em nome de Jesus. Esse momento é um momento tão importante. Represente alguém, represente você mesmo, represente seu casamento, represente uma causa, represente agora, nesse momento, alguém que está no hospital, no leito de dor. Querido Deus, amado Pai, ó Deus glorioso, ó Deus maravilhoso, estamos aqui no Teu altar, ó Deus, nos colocamos, ó Deus, na Tua presença, declaramos, ó Deus, que dependemos de Ti, declaramos, ó Deus, que a nossa vida pertence a Ti, ó Deus querido, primeiramente, usa-nos, Deus, para que sejamos como aqueles homens que levam, ó Deus, a boa palavra, ó Deus, que levam pessoas ao Teu Evangelho, que sejamos, ó Deus, exemplos, testemunhas vivas do Teu poder. Também te pedimos, ó Deus, que nessa noite, noite de salvação, noite que, Senhor, Tu podes falar
ó Deus, tão profundamente aquelas vidas que ainda não te conhecem, que ainda têm dúvidas, ó Deus. Vai esclarecendo, tira a trava, ó Deus. Vai esclarecendo, ó Deus, que nós não podemos viver sem a tua presença. Ó Deus, vai tomando a cada pedido, ó Deus, a cada vida que se encontra nesse altar. Ó Deus, quantos fardos, ó Deus, quanto peso às vezes nós carregamos, mas, ó Deus, nós te pedimos, entra com alívio, ó Deus, porque a tua palavra diz que o teu jugo é suave e que teu fardo é leve. Ó Deus, então, nós trocamos o nosso fardo pelo teu fardo, ó Deus. Nós trocamos, ó Deus, uma vida, ó Deus, uma vida pequena, uma vida, Deus, fraca. Ó Deus, nós trocamos tudo isso, ó Deus, pelo poder do Evangelho, que pode mudar histórias, que pode salvar famílias, que pode restaurar, que pode curar quem está lá no hospital. Ó Deus querido, tu podes, ó Deus, fazer tantas coisas. E nós, ó Deus, ativamos a nossa fé em nome de Jesus. Que você possa levantar, que você possa sair desse altar, que você possa declarar que Jesus é o Senhor da tua vida. Entrega tudo para Ele, amém. Glórias a Deus, você pode aplaudir ao Senhor.